Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nas próximas 4 semanas, nós vamos estar fazendo a leitura, recortes de capítulos da primeira carta aos Coríntios. Eu tenho feito essa leitura, a gente já conhece uma carta, mas eu estou fazendo a leitura dele completa e tenho encontrado no povo de Corinto, né, várias similaridades com a sociedade atual. Claro, não existia a tecnologia que tem hoje, mas tirando a parte tecnológica, a parte cultural, a parte sociológica, tinha muito em comum conosco. E a igreja de Corinto, creio que também passava por algumas situações muito parecidas com a igreja de hoje, né? Apesar de passado 2000 anos, as coisas muitas vezes se repetem. Por isso, inspirado na carta aos Coríntios, a gente pode fazer uma reflexão para os nossos dias de hoje. E vamos pegar um trecho de um capítulo por vez. Bom dia, graça e paz a todos e a todas que estão ao vivo comigo nesse momento e também para ti que vai assistir depois, mais tarde, pelas outras plataformas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Eu selecionei desse capítulo 1 o versículo de 10 a 12. Dá até para. Eu vou comentar além desses versículos, mas vou fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, 10 a 12, que diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, foi informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo: mas afinal de contas, por quem vocês, em nome de quem vocês foram batizados, quem foi que morreu por vocês? Nenhum dos líderes morreu por vocês, foi crucificado por vocês, nenhum de vocês foi batizado em nome dos líderes. Por que essa divisão? Hoje em dia existe muito isso, né? Estava acontecendo na comunidade de Corinto, na igreja de Corinto, há quase 2000 anos, e hoje também existe muito isso, divisões dentro da igreja. Eu sou de tal linha teológica, eu sou de outra linha teológica. Às vezes entram assuntos que nem dizem respeito à igreja. Eu sou de tal partido político, eu sou de outro partido político, eu sou. Ou, eu gostava de tal. Eu gosto mais desse tipo, desse estilo de liturgia. Não, mas eu gosto mais do outro estilo de liturgia. Eu gostava mais quando tal pastor presidia a igreja. Não, mas eu gostava da tal pastora. Isso cria divisões, isso cria. Eu sou da sede, não, mas eu sou da congregação. E começa a ter divisões, começa a haver divisões. O corpo de Cristo não pode ser dividido. O mesmo apelo que Paulo, que era um líder importante, faz sobre a igreja de Corinto, vale para as nossas igrejas. Não pode haver divisão. É uma igreja só. Por exemplo, na igreja que atualmente eu presido, nós temos uma sede e duas congregações. Mas é uma igreja só. Não pode assim, tal coisa é para a congregação X, ou não, não, a congregação Y é para a sede. Nós todos temos que ser um mesmo pensamento, porque nós somos uma igreja única. Nossa indiferente da nossa vida, da vida pessoal de cada um, quando a gente bota o pé na igreja, quando a gente está fazendo a obra de Deus, o nosso objetivo deve ser a obra de Deus, o nosso objetivo deve ser o crescimento do reino de Deus, que a doutrina de Cristo seja ensinada, que a doutrina de Cristo seja vivida, sem panelinhas, né, como a gente costuma dizer, sem puxar para um lado ou puxar para o outro, mas seguir as orientações de Deus contidas na Bíblia, ponto, e viver o amor fraternal. Esse mesmo problema que existe na igreja de Corinto existe nas igrejas de hoje em dia. Não estou falando só da igreja que atualmente eu presido, mas estou falando
isso existe na Igreja de Cristo no mundo todo, das mais diversas denominações, puxando para um lado, puxando para o outro. Ah, mas eu sou tradicional, mas eu sou pentecostal, mas eu sou carismático, mas eu sou liberal. Para quê? Para que isso? Nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Ponto. Nós somos salvos pelo mesmo sangue do mesmo Cordeiro. Ponto. Nós somos batizados em nome do mesmo Senhor. Nós seguimos a mesma doutrina, que é a Bíblia. E é isso que importa. E quando nós nos reunimos, e as diferenças, não pode haver diferença? Claro que não só pode, como deve, porque a graça de Deus é multiforme. Deus não fez cópia, né? Nós somos únicos e nós temos nossa forma de pensar, mas é para que as nossas diferenças nos complementem e não que nossas diferenças nos separem. As nossas diferenças devem ser complementares, devem ajudar a que a gente consiga ter uma visão melhor do todo e não que a gente forme panelinhas, não. Né? Quando eu era criança tinha um negócio, quando alguém queria brincar de alguma coisa, o que liderava a brincadeira dizia, ó, quem quer brincar de pegar, bota o dedo aqui, né? E para não, não é quem pensa desse jeito vem para esse lado, não. Nós todos juntos, nós devemos ser um só corpo. Assim como 5 dedos, não, são 5 dedos, é uma mão só, mas cada dedo é diferente. O polegar é diferente do dedo mindro, o dedo indicador é diferente do dedo médio, o dedo anelar é diferente dos outros 4. Mas é por essa diferença que a mão tem esse movimento tão perfeito. Então, é assim que a igreja tem que ser. A igreja é um corpo, onde as partes elas são diferentes, mas são diferentes para que se complementem e todas no mesmo movimento colaborem entre si. Nós não devemos ser divididos, mas nós devemos ser complementados um pelo outro, vivendo unidos no amor do mesmo Cristo, orientados pelo mesmo Espírito. Que não haja divisões entre nós, em nome de Jesus. Quero orar por vocês. Meu Senhor e meu Deus, eu peço pela igreja de hoje, eu peço pelas famílias, não haja divisão, Senhor, mas que nós possamos respeitar as diferenças, porque nas diferenças, na tua multiforme graça, nas diferenças nós nos complementamos. Que possamos, Senhor, nos enxergar como o corpo de Cristo que somos e que não haja diferença entre nós, porque um só é o nosso Senhor, uma só é a nossa doutrina, a palavra de Deus, um só é o nosso batismo, um só é o nosso guia, o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, e um só é o dono da igreja, que é o Pai, que é Deus Pai. Que nessa visão, Senhor, unitária, nós possamos viver a comunhão, possamos viver em união. Pai eterno, que a tua bênção que cura, liberta, transforma, restaura e também que nos ilumina para ver nas diferenças a complementariedade, esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amanhã seguimos. Leia 1 Coríntios capítulo 1, você vai ver muita coisa edificante e vai abrir tua vida para as grandes coisas que Deus tem para nós. Amanhã, se Deus permitir, continuamos comparando a igreja de Corinto com a igreja dos nossos dias. Deus abençoe.